Vamos já de imediato para a meditação da palavra de Deus. Convido você a localizar na sua Bíblia o segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Nós estaremos lendo dos versículos 1 ao 9. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículos de 1 a 9. Você também que está nos assistindo na sua casa, pode procurar aí na sua Bíblia, seja no seu smartphone, tablet, ou mesmo livro físico, pode procurar também para meditar conosco nesta noite. Todos acharam? No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel. E feriram a Ijon e a Adã e a Abel-Maim e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes, os líbios, um grande exército, com muitíssimos cavalos e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. A partir de hoje, com a ajuda de Deus, a anuência do nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, estarei pregando algumas mensagens sobre o Deus que servimos. Essas mensagens não são para provar a existência de Deus. Deus não fez questão de provar a Ele que Ele existe. Não vai ser eu quem vai provar às pessoas que Deus existe e que, existindo Ele, é poderoso para trabalhar em nosso favor, para nos ajudar, para nos dar aquilo que precisamos. Vou falar aqui o que a Bíblia e o que eu falar aqui se aplica às três pessoas da Trindade. Deus é um. E essa unidade é composta por três pessoas: Jeová, Jesus e o Espírito Santo. Portanto, tudo o que eu falar aqui se aplica a essas três pessoas. O Deus que nós servimos nesta noite
eu quero falar que Ele é um Deus que vê, é um Deus que enxerga, é um Deus que nada escapa dos teus olhos, é um Deus que nada escapa da sua visão, da sua ótica. Em sua retórica contra Jó, Eliú vai falar em Jó capítulo 34, versículo 21, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. No texto que lemos, nós vamos encontrar um rei que foi grande em Judá. Foi um homem que levou Judá a adorar novamente a Deus, e somente a Deus. Este homem foi muito hostil contra a idolatria, de tal forma que até o ídolo da sua avó ele mandou destruir e jogar as cinzas no rio. Não respeitou nem a sua família por conta da idolatria. De tal forma que ele tirou a sua avó também do reinado. Este homem fez uma assembleia para que o povo somente buscasse ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, foi um homem que Deus se agradou muito. Deus usou de forma poderosa. Deus o engrandeceu de muita forma, que ele reinou por 41 anos a Judá. E o texto que lemos diz que no 36º ano do seu reinado, ele fez uma coisa desagradável aos olhos de Deus. No versículo 9, a palavra de Deus diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Judá, Asa, esqueceu que Deus estava olhando os seus atos, Deus estava olhando as suas ações, Deus estava olhando a forma como ele estava gerindo aquele país, aquela nação. E é exatamente aqui que erramos, quando nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus que vê as coisas. É aqui que nós tropeçamos, entramos em laços, entramos em tentações desnecessárias, quando esquecemos que o Deus que servimos está com olhos como que de chama, olhando todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos e todo o trabalho das nossas mãos estão patentes, nuas, diante da sua face. Asa esqueceu disso. E quando Baasa, o rei de Israel, a nação estava dividida, Baasa estava desviado da presença de Deus, ele criou uma situação para que o povo não se chegasse até Asa, não consultasse a Asa, de tal forma que ele começou a construir uma cidade. Asa pegou o tesouro da casa de Deus, pegou o tesouro da casa real e entregou a um rei, o rei da Síria, a Ben-Hadad, e disse: olha, desfaz a sua aliança com Baasa, seja agora meu amigo, para que ele não continue construindo aquela cidade e para que o povo continue me consultando. Aquela ação deu certo, porque a pior coisa que para um homem de Deus acontece é ele ter suas ações
é ele vencer com ações erradas, porque a queda é muito grande. De forma que Baasa deixou de lado a cidade que ele estava construindo, Ramá, deixou de lado aquela cidade, e aí voltou à normalidade. Só que Deus vê as ações do homem, e levantou um vidente, e questionou Asa. Mas não é possível que você vai pegou o tesouro da casa de Deus, que você pegou o tesouro da casa real, quando você tem um Deus todo-poderoso, que os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Porventura, os etíopes e os líbios não eram grandes quando você enfrentou, quando você consultou a Deus e Deus o entregou nas suas mãos? Esses reinados não eram grandes o suficiente, que quando você buscou a Deus, Deus te deu nas suas mãos? Por que você não buscou a Deus quando Baasa, rei de Israel, subiu contra vocês? Por que você não buscou a Deus quando Baasa construiu aquela cidade, edificou aquela cidade? E o ato de Asa comprometeu o restante do seu reinado, porque a palavra de Deus ainda diz que a partir daquele momento Judá estaria em guerra contínua com a Síria, o mesmo país que ele pagou, que ele comprou para poder ter segurança, para poder ter paz. Aquele mesmo país virou uma nação de guerra perpétua com Judá. Meus amados irmãos, quando a gente sabe que o nosso Deus, ele enxerga todas as coisas, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira é que ele não vê como o homem vê. Deus, quando olha para o homem e para a mulher, ele faz raio-x, ele faz ultrassonografia, mas não fica no corpo não. Ele vai para a mente, onde nenhum tubo de ensaio científico consegue medir as ações da mente. Ele vai para a alma, ele vai para o espírito, e ali faz uma divisão. Samuel está escolhendo o rei de Israel, o novo rei de Israel, bem antes aqui de Asa. E ele está escolhendo lá os homens fortes, os homens bonitos. Aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 17, o Senhor vai dizer uma coisa: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É bem verdade que um coração alegre aformoseia o rosto. É bem verdade que muitos colocam máscaras, mas diante de Deus não tem máscara, não tem nada que impeça Deus ver as intenções dos homens. Deus faz exame de tudo. Deus está olhando e está vendo cada detalhe, cada partícula, cada átomo.
Segunda coisa que precisamos entender é que Deus não usa óculos escuros. Deus não usa óculos de grau. E Deus também não usa binóculo para ampliar as coisas. Deus não precisa de nada dessas coisas. Quando Deus nos enxerga, Ele não vê variação de sombra. Nada impede Deus enxergar com clareza as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas. Adão pecou com Eva e se afastaram um pouco de Deus. E Deus está procurando Adão no caminho que ele sempre encontrava Adão para conversar com Adão no final da tarde. E Adão tenta fazer um artifício para esconder a sua nudez. Mas diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Isso implica algumas coisas. Não há variação, não há sombra, não há nada que impeça ver todos os detalhes das nossas vidas. Segunda coisa, não há saturação. O que é saturação? Uma imagem é de escala de cinza para preto. Qualquer cor, ela começa no básico do cinza e vai no mais escuro, fica preto, escuro. Não é de mais forte, nem de mais escuro e mais claro. É de quanto mais para cinza, mais fica preto e branco a imagem. Quanto mais para escuro, mais ela fica saturada. O vermelho fica mais vivo, mais forte. O verde, o azul, qualquer cor. Tem muita gente que quando vai contar uma história, ele faz aquela pintura bem mais forte do que é. Ou, quando vai contar alguma coisa, não pinta o que ele fez exatamente, aí enfraquece um pouco, para não deixar aquele negócio mais forte, aquela cor mais forte. E tem gente que acha que diante de Deus pode pintar as coisas, as suas boas ações mais forte e as más ações mais fracas. Diante de Deus não tem saturação. Deus vê do jeito que é, na tonalidade que é, na cor que Ele realmente é. Não adianta misturar cores, não adianta colocar mais luz ou tirar luz. Deus vê do jeito que é. Terceira implicação disso é que Deus não tem enquadramento. Se os irmãos observarem a imagem que nós estamos transmitindo, principalmente os irmãos que nos assistem pela televisão, pela internet, essa imagem que você está vendo aí agora, que é Full HD, o enquadramento dele está mostrando um pouco do painel do nosso púlpito, mas ele não mostra todo o púlpito. Isso é enquadramento. A pessoa que está lá editando, ela escolhe qual é o enquadramento que ela quer mostrar para você. Tem muita gente que acha que consegue fazer isso diante de Deus. Só mostrar o enquadramento que Ele quer, para contar a história do jeito que Ele quer.
O nosso olho consegue fazer um enquadramento a partir daqui, 360 graus, é isso mesmo? 180 graus, 360 consegue enxergar isso aqui, daqui para frente, de cá para lá não. Deus não tem enquadramento, Deus vê o quadro cheio. Todas as suas ações, os movimentos dos seus dedos, o movimento dos seus pés, o movimento dos seus joelhos, o movimento da sua cintura, o movimento do seu tórax, o movimento do seu pescoço, o movimento da sua cabeça, da sua orelha, todas as coisas estão diante de Deus. É assim que Deus vê. Ele vê a história por completo. É bem verdade que Ele conhece cada um individualmente, mas as histórias que nós estamos construindo, Deus vê por completo, sem artifício de cinema, sem artifício de nada. Deus vê por completo, nada escapa do olhar de Deus. Não conseguimos assustar Deus, surpreender Deus, porque Ele está vendo tudo. Amém? Portanto, Deus não usa nenhum artifício na sua visão que possa atrapalhar a sua visão. Nós usamos óculos para nos proteger do sol escuro, usamos óculos de grau para poder melhorar a focalização. Nós usamos binóculo ou equipamento para enxergar mais longe, sem precisar ir mais longe. Deus não precisa de nada disso. E nós também precisamos contar uma história e recortar. Deus não tem nada disso, irmãos. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Terceira coisa que nós precisamos saber sobre o olhar de Deus. O olhar de Deus mostra, revela sua onipotência, sua onisciência e sua onipresença. Provérbios capítulo 5, versículo 21, Salomão vai dizer: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Eu consigo enxergar algumas pessoas, consigo olhar os passos de algumas pessoas, mas eu não consigo examinar os passos de todo mundo que eu vejo. Deus consegue fazer isso de todas as pessoas, do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. E não só olha para os passos, mas também examina. E isso Ele faz devido à sua onipotência. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É por isso que Ele consegue olhar para o rei Asa, que fez muitas coisas boas, que levou ao povo a adoração verdadeira, ao verdadeiro Deus. Mas nada distrai o olhar de Deus. Fez uma coisa boa, mas no capítulo 16 das Segundas Crônicas, mostra, antes de mostrar como a sua morte, mostra que ele cometeu um pequeno deslize no seu 36º ano de reinado. A onipotência, a onisciência, Deus está em todos os lugares. E a onipresença, Deus está em todos os lugares. A onisciência, Deus conhece todas as coisas, melhor dizer.
Deus conhece todas as coisas. Se eu fazer isso, Ele conhece. Como Ele sonda os passos, Ele sabe por que eu fiz isso. O Senhor vê os caminhos dos homens e examina todos os seus passos. Nós estamos diante de um Deus que enxerga tudo, irmãos. Diante de um Deus que é poderoso. Um Deus que está olhando ali. Está vendo. Você pode achar, mas ninguém está vendo. Esse juiz não está vendo. A polícia não está vendo. O pastor não está vendo. Eles até podem estar vendo, mas é uma coisa certeza: Deus está vendo. E Ele vai entrar com providência na hora certa. É bom lembrar, irmãos, falando da providência de Deus, tem coisas que Deus não precisa entrar em providência. Tem coisas que Ele quer que a gente entre em providência. A igreja clamar a Deus é um ato que deve ser da igreja. Deus não precisa estar levantando, sacudindo pedra para poder os crentes clamar a Ele. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Portanto, voltando um pouco, recapitulando do que eu já disse, nosso Deus é um Deus que vê. Ele viu Asa esquecendo dele e comprando uma segurança que Deus dá de graça. Comprando uma segurança que Deus dá de graça. Ele viu. Ele fez lá um raio-x em Asa. Fez uma ultrassonografia. Chegou à sua mente. Chegou na sua alma e no seu espírito. E discerniu o que Asa tinha feito. E aquilo não foi bom para Asa. Porque Deus não vê como a gente vê. Deus não usa recursos para poder enxergar melhor e entender melhor a história. E Deus mostra a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência através da sua visão. Duas coisas precisamos gerar nas nossas vidas, se ainda não geramos. Quando conhecemos isso, quando sabemos que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Primeira coisa que deve gerar em nosso coração chama-se temor de Deus. Irmãos, é como eu disse, a gente comete os nossos erros quando a gente esquece que Deus está nos vendo. Quando a gente esquece, entra lá em laços, entra lá em tropeços, esquece que Deus está nos vendo, a gente avança para tropeçar e cair no laço do passarinho. Precisamos gerar temor. Deus está me vendo. Pode ser escuro que for, pode estar nas mais profundezas dos mares.
Deus ainda estará lá. Até no inferno, os olhos de Deus alcançam e vê do mesmo jeito que nos vê aqui na terra. Por isso, Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12: os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto dele voltar-se-á contra aqueles que praticam o mal, aqueles que praticam a iniquidade, a injustiça, o pecado. Deus se vira, Ele continua vendo, porque isso não impede Deus olhar, mas o rosto dele se vira. Oração não é atendida, clamor não é atendido, porque o seu rosto se virou contra estas pessoas. Jeremias capítulo 23, versículo 24: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Os profetas, os sacerdotes estavam corrompidos, preguiçosos, gananciosos, achando que Deus não estava vendo. Mas nada há de esconder de Deus. Por isso, irmãos, temamos a Deus. O temor do Senhor é a primeira coisa que acontece daquele que é sábio. Quer ser sábio, comece temendo a Deus. Quer andar em sabedoria, saber entrar e sair diante da sociedade, comece com temer a Deus, porque os seus olhos estão sobre nós. Quer ter uma vida de vitória, tema a Deus, porque aquele que teme a Deus, as mãos de Deus também estão estendidas para ele. Visto que aqueles que temem a Deus, às vezes nem precisa ele se espernear ou se chorar. Às vezes Deus até permite. Como foi aquela mulher Sírio-Fenícia, que foi pedir uma ajuda e Deus a comparou com cachorros. Jesus a comparou com cachorros. Mas se ela não conhecia com quem estava falando, que era um Deus poderoso, e não insistisse, ela não teria a sua vitória. Porque o temor do Senhor não tira, não aniquila a esperança em Deus. Se Deus está vendo, Ele vai agir. Se os homens não estão fazendo, tomando as providências que ele precisa tomar, Deus vai tomar. E quando Deus agir, vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Deus está te vendo, meu irmão. Deus está te vendo, minha irmã. Por isso tema a Deus. Por isso alimente a esperança nele, porque Ele está vendo. Você pode estar achando que Ele não está observando. Você pode estar achando que Ele te esqueceu. Mas se você é justo, se você teme a Deus, você pode esperar que a vitória dEle vai te alcançar. A justiça dEle vai ser alimento para a sua vida. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão atentos. Eu quero encerrar lembrando de duas porções bíblicas
Salmo 139, se não me falha a memória. Isso. Versículo 7. Diz assim: para onde irei? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nem uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma delas. O Deus que enxerga todas as coisas. Se você teme a Deus, se você é justo diante de Deus, você pode descansar no Senhor. Você pode descansar em Deus. Seu clamor pode estar durando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, pode estar durando o que for, mas Deus está vendo. Ele pode até estar em silêncio, mas Deus está vendo. Deus está vendo quem está te acusando, Deus está vendo quem está mentindo sobre você, Deus está vendo para quem está querendo jogar pedra e quem até está jogando pedra contra você. Deus está vendo tudo. Mas uma coisa ainda sobre o olhar de Deus me deixa maravilhado. É que Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Os seus olhos estão vendo todas as coisas. Os seus olhos estão como coisa, como chama na fotografia e na filmagem, nítidas, tão nítidas, não tem nada desfocado diante da presença de Deus. Ainda assim, João capítulo 4, versículo 23. Jesus está diante de uma mulher samaritana que acaba de se converter, acaba de reconhecer que que Jesus é o Messias, acaba de perceber que Jesus é poderoso, porque Jesus revela a ela que tem uma fonte que é mais forte, mais poderosa, mais transbordante que a fonte que ela vai buscar água. Ela acaba de descobrir que aquele homem tem poder para ver todas as coisas, do presente e do passado, porque Jesus começa a mostrar a ela o seu passado. Aí ela vai tirar uma dúvida nos versículos 20.
em diante. Olha, os nossos pais dizem que a gente tem que adorar ali, vocês dizem que tem que adorar acolá. Aí Jesus diz, versículo 21 em diante: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí o Deus que vê todas as coisas, o Deus que enxerga tudo, vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais a que assim o adorem. Deus está procurando nesta noite adoradores verdadeiros, e eu creio que o seu olhar parou em Vila Franca de Xira. O seu olhar parou no templo da Derfe. O seu olhar parou aí onde você está assistindo esta mensagem. Porque aqui tem pessoas que adoram a Deus de verdade e em espírito. Você pode louvar a Deus que enxerga todas as coisas. Você pode adorar a Deus que não precisa levar você para um monte ou levar você para Jerusalém para receber a sua adoração, porque Ele está enxergando onde você está. Você pode exaltar a Deus, continuar glorificando o seu nome, continuar resistindo às tentações, resistindo o diabo, e continuar servindo a Ele, adorando a Ele em todos os seus atos, em todos os seus pensamentos, em todos os seus sentimentos. Você pode continuar a adorar a Deus nesta noite e fazer um compromisso de continuar a adorar a esse Deus pelo resto de sua vida. Porque pelo resto das nossas vidas que nós vamos adorar a Deus. No dia que aqui irá acabar, vamos adorar a Deus nas mansões celestiais. E lá, nós que ainda não enxergamos, veremos como é que Ele nos enxerga, porque veremos face a face. Que Deus possa colocar essa palavra em seu coração. Deus enxerga, Deus vê todas as coisas, Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo, sabe tudo, e a partir do momento do que Ele vê, do que Ele sabe, Ele toma as decisões em prol daqueles que o amam e buscam de todo o coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.